Oi pessoal, eu sou a Tenente Coronel Verônica e estou aqui hoje para tentar pelo menos explicar para vocês o que é o Ministério Feminino do Exército de Salvação. Bom, antes de responder para vocês o que é o Ministério Feminino, eu quero apresentar para vocês o novo logotipo do Ministério Feminino. Esse logotipo ele foi apresentado para o mundo salvacionista no início do ano passado pelo Quartel Internacional em Londres, no movimento que se chama Reimaginando o Ministério Feminino. E como vocês podem observar, a base aí na cor púrpura continua sendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Atrás vocês têm o nosso lindo mapa do Brasil, que no logo original internacional é representado por um sol, ou também pode ser o globo terrestre, mas que o QGI nos autorizou a colocar o nosso mapa. E na frente vocês veem mulheres de diferentes etnias, idades, estilos, representando as diferentes mulheres mais jovens, mais velhas, que podem e devem ser bem-vindas e acolhidas, tanto no Ministério Feminino quanto no Exército de Salvação, mas principalmente no Reino de Deus. Bom, agora então respondendo o que é o Ministério Feminino. O Ministério Feminino é qualquer ministério no Exército de Salvação realizado para as mulheres e para suas famílias, com o principal objetivo de ganhar tanto as mulheres quanto suas famílias para Jesus, mas também com o objetivo de equipar e empoderar essas mulheres para que elas encontrem e ocupem o seu espaço na sociedade. Naquela mesma época, no início do ano passado, quando o Quartel Internacional lançou esse movimento Reimaginando o Ministério Feminino, ele apresentou junto com o novo logo a nova Declaração Internacional do Ministério Feminino, que eu quero ler agora para vocês e que nos ajuda a entender ainda melhor o que é esse programa no Exército de Salvação. Vislumbramos mulheres que são transformadas e empoderadas pelo Evangelho para viverem uma vida semelhante à de Cristo, enriquecidas mutuamente através de conexões e apoio locais e globais, equipadas para cumprir seu potencial através do aprendizado e desenvolvimento vitalício, engajadas na justiça e na ação social para impactar positivamente o mundo. Não, de forma alguma. Existem muitos programas que estão ligados ao Ministério Feminino ou que estão sob o guarda-chuva do Ministério Feminino. E no Brasil especificamente, esses programas são, sim, a Liga do Lar, a Liga de Adolescentes, sobre a qual nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, o Círculo de Amizade, o Ministério de Alcance, outros grupos, Cantiga do Bebê, Desperta Débora, Associação da Estrela de Prata e oficiais aposentados. Além disso, dependendo da cultura, dos locais, das necessidades das mulheres, há uma variedade de atividades, de programas que podem ser implementados dentro do Ministério Feminino para ajudarem as mulheres nas suas necessidades e naquilo que é parte do seu interesse também. Uma menina pode atuar no Ministério Feminino a partir dos 11 anos de idade. E é para essa finalidade que existe a Liga de Adolescentes. E o propósito dessa liga é o de ser um programa focado em ministrar nas diferentes áreas de interesse e necessidades das nossas adolescentes e jovens, sobretudo em como elas podem e devem viver com base no padrão cristão, à luz da Palavra de Deus, para que elas possam fazer frente ao que significa ser mulher com todos os seus desafios no mundo de hoje, na comunidade onde elas estão inseridas. Elas podem fazer parte dessa liga, como eu já falei, a partir dos 11 até os 14 anos. Mas pelo fato delas serem menores, elas precisam de autorização dos pais ou responsáveis para serem membros. Se elas forem só
participar como visitantes, ok, mas se elas quiserem ser membros da Liga de Adolescentes, elas precisam ter essa autorização. A Liga de Adolescentes tem também um lema, e esse lema vem de 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Bom, essa resposta poderia ser muito mais longa do que eu vou fazê-la ser, porque tem muitas referências bíblicas para explicar a mulher ser pastora, ser oficial e também a base bíblica para a mulher exercer o ministério. Mas eu escolhi alguns que talvez são mais diretos para vocês. O primeiro versículo está no Salmo 68:11, um salmo escrito pelo rei Davi. E ele escreve o seguinte: o Senhor deu a palavra e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Ou como diz a Nova Tradução na linguagem de hoje, o Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram essa notícia. Está textualmente assim no hebraico, muitas mulheres levaram esta palavra grande que o Senhor deu. E quando nós olhamos no Novo Testamento, existe o maior dia da história para nós como cristãos, que foi o dia da ressurreição de Jesus. E lá em Mateus 28, de 8 a 10, nós lemos o seguinte: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Sobre esse fato, em que Jesus dá essa ordem para as mulheres irem anunciar que ele havia ressuscitado, a fundadora do Exército de Salvação, Catarina Bus, comentou o seguinte: este foi o primeiro anúncio da gloriosa notícia da ressurreição de Jesus a um grupo de discípulos desamparados e a um mundo perdido. Que privilégio ímpar daquelas mulheres de serem as proclamadoras de notícia tão maravilhosa e transformadora. E por que o Senhor teria escolhido as mulheres para essa honra? Bem, uma das razões pode ser porque os discípulos haviam estado ausentes naquela ocasião. Todos eles o abandonaram e fugiram, e agora se escondiam com medo. Mas as mulheres estavam lá, como sempre estiveram, prontas para ministrar ao seu Senhor, estivesse ele morto ou vivo. Indo de volta para o Antigo Testamento, o próprio Deus falou as seguintes palavras por boca do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E depois, voltando para o Novo Testamento, no livro de Atos, nós encontramos o cumprimento dessas palavras ditas pelo profeta Joel, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado na forma de línguas de fogo e a igreja nasceu naquele dia. E no livro de Atos, que narra esse acontecimento, primeiro nós lemos no capítulo 1, versículo 14, o seguinte: que todos eles, os discípulos, se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. E logo em seguida,
No início do capítulo 2 de Atos, nós lemos que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, ou seja, o versículo 14 do capítulo 1 já nos fez saber que as mulheres estavam sempre ali reunidas orando. Então, nesse dia, de novo, elas estavam ali junto com os discípulos reunidos num só lugar. E continua a Bíblia: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Portanto, não resta dúvida de que o Espírito Santo foi dado igualmente para os discípulos e as discípulas do Senhor, habilitando todos eles a pregarem, a proclamarem as boas novas. Para terminar, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele sempre fez questão de mencionar diversas mulheres que participavam ativamente na evangelização daquelas primeiras comunidades cristãs. Vou citar nomes de mulheres para vocês, ditos pelo apóstolo Paulo: Febe, Priscila, Maria, Júnia, Trifena e Trifosa, Pérside, Júlia, Olimpas, a mãe de Rufo, a irmã de Nereu, Evódia, Sintique. E além disso, em Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo afirma: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Diante do Senhor, todos nós somos um, temos o mesmo valor e temos o mesmo direito e recebemos do mesmo poder para proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus. Vou contar uma história para vocês. O nosso fundador, William Booth, disse certa vez a seguinte frase: alguns dos meus melhores homens são mulheres. E acredita-se que provavelmente ele disse essa frase porque as mulheres do início do Exército de Salvação, que na sua maioria eram bem jovenzinhas, eram muito corajosas, destemidas e tinham, sobretudo, um verdadeiro espírito evangelístico. Conta a nossa história que o impacto do ministério dessas jovens oficiais foi tão grande que em muitas cidades lá na Inglaterra, quase todos os pubs, que são os bares ingleses, ficaram sem freguesia, porque, nas palavras de um historiador, toda a população tinha ido para as moças do Aleluia, ou seja, tinha ido para os corpos do Exército de Salvação. Tinham saído dos bares por conta de terem encontrado Jesus pelo ministério dessas jovens oficiais e agora estavam servindo ao Senhor e fazendo a diferença nas suas comunidades e na sociedade. Por que eu contei essa história? Porque se vocês entendem que Deus tem chamado vocês ou está chamando alguma de vocês para o oficialato, estejam disponíveis para Deus. Como aquelas meninas, jovens oficiais estiveram. Obedeçam o chamado de Deus e não coloquem condições. Ah, Deus, eu vou se. Não. Estejam disponíveis, obedeçam e não imponham condições para Deus. Sem reservas, sem recuos, para que vocês vivam sem arrependimento, felizes no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele. Ele vai honrar a sua obediência e você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Mito, com certeza. A gente já explicou nas perguntas e respostas que Liga do Lar é muito mais do que isso. É um ambiente, um local onde as mulheres podem ter um tempo de convivência, um tempo de aprendizado, com palestras, com interação, com atividades diferenciadas para atenderem às suas necessidades, para ajudá-las a poderem também gerar rendas para suas famílias. Enfim, há uma gama infinita de atividades que podem ser desenvolvidas dentro da Liga do Lar, além de artesanato. Verdade, as mulheres são tão oficiais quanto os seus maridos. No dia do comissionamento, as mulheres são ordenadas ministros do Evangelho,
assim como os homens, e são também comissionadas como oficiais do exército de salvação, em igualdade de responsabilidades, de exercerem o ministério, de serem valorizadas e de usarem seus dons para a honra e glória do Senhor. Mito. Por quê? Porque se ela não tem o dom para pregar, ela não tem que pregar. Assim como se um homem não tem o dom para pregar, ele não tem que pregar. Agora, nós, como oficiais, procuramos desenvolver os dons, porque muitas vezes nós temos que fazer algumas coisas no nosso ministério para o qual nós não nos sentimos muito confortáveis, como a pregação, por exemplo, em alguns casos, mas nós pedimos sabedoria de Deus, direção do Espírito Santo, e quando a responsabilidade nos chama, nós vamos em nome de Jesus e fazemos, mas não é um tem que, é a necessidade do ministério e fazer aquilo que o Espírito Santo nos habilita a fazer. Mito. Podem e, no geral, pela experiência que nós temos, fazem muito bem. Eles se envolvem com o ministério feminino, eles são bem acolhidos pelas mulheres, até muito bem tratados por elas, com comidinhas, docinhos e tantas coisas, mas eles têm sim toda a condição de exercerem e desenvolverem, junto com as mulheres do corpo, o ministério feminino. O único cuidado que eles têm que tomar é, por exemplo, quando vão visitar as sócias, as mulheres que frequentam os grupos do Ministério Feminino, não irem sozinhos, mas irem ou com a sargenta da Liga do Lar ou uma outra senhora para acompanhá-los nessas visitas. Quando eu pensava na resposta que eu daria a essa palavra de incentivo para vocês, me veio à mente um versículo da palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 2, versículo 14. E lá nós lemos o seguinte: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vocês são fortes e venceram o maligno. Mas entre ser forte e vencer o maligno está o quê? Em vocês permanece a palavra de Deus. E quando nós vimos no início dessa nossa conversa o logo do Ministério Feminino, qual era a base? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, a palavra de incentivo que eu quero deixar para vocês é: baseiem a sua vida na palavra de Deus. Leiam a Bíblia, orem com a Bíblia, estudem a Bíblia. Prestem atenção nas pregações, nos estudos bíblicos, para que vocês fiquem fortes e continuem vencendo as investidas do maligno na vida de vocês, que muitas vezes vem de forma muito sutil e vem como algo muito bom. Mas se vocês estão firmes na palavra, vocês vão perceber, isso não vem de Deus e vocês não vão se deixar levar. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não se deixem seduzir por outras vozes. Ouçam a voz de Deus através da sua palavra. Não se deixem influenciar por tantas coisas que o mundo traz e que são maléficas para vocês, mesmo que elas venham pintadas de forma tão bonita e atraente. E não tenham medo de ser diferentes, mas façam vocês a diferença em nome e no poder de Jesus. Que Deus abençoe muito vocês, que vocês permaneçam fortes, que vocês continuem vencendo o maligno, porque a palavra de Deus permanece na mente, no coração e na vida de vocês. Pratiquem essa palavra, vivam por ela e sejam vencedoras em nome de Jesus.